Arthur Duval, o deputado estadual de São Paulo, mais conhecido como Mamãe Falei, me citou num vídeo dele. Eita porra, mas isso foi lá em 2021. Sim, eu sei. Foi lá no ano passado, mas como eu não pude gravar vídeos no canal desde então, tive que deixar agora para 2022 para a gente trocar uma ideia sobre essa situação. Vamos nessa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje nós não vamos falar de direito, mas sim de algo sobre qual não só o direito, mas todas as ciências dependem e dependem muito de interpretação de texto. Nossa, como eu queria aqui a Jana Viscardi agora nesse vídeo comigo, hein? Deixa eu situar vocês sobre o que aconteceu. No dia 2 de dezembro de 2021, o ex-presidente Lula participou do Podpah, um podcast apresentado pelo Igão e pelo Mítico, ou Mitico, não sei, eu vou continuar chamando de Mítico. E o pouco que eu sei sobre eles é que os caras são do funk. Não sei se os dois ou se só um deles, mas o lance é que eles fazem uma sonzeira e também tocam um podcast que é um dos maiores podcasts do Brasil em termos de inscritos e visualizações. Depois da enorme repercussão ao vivo e também dos milhões e milhões de views que a entrevista do Lula gerou, muita gente usou as redes sociais para elogiar ou para criticar o ex-presidente. E um deles foi o Arthur, que postou o seguinte tweet: Lula não é moderado. Ele foi num podcast de funkeiro falar de futebol e como ele ama os pobres. A última vez que o Lula foi entrevistado por jornalista de verdade, soltou aquela gafe do ditador da Nicarágua. A reação foi instantânea, até mesmo um Mítico foi lá e retrucou o Arthur sobre ele estar menosprezando o funk. E aí várias outras pessoas tiveram essa mesma impressão, inclusive eu, e foram lá e questionaram ele. Eu atravessei ele com essa postagem aqui. Funkeiro não é cidadão? Não vota? Não tem o direito de participar do debate? Não tem o direito de exigir políticas públicas? Não tem o direito de se candidatar ou eleger os seus representantes? Funkeiro não pode ser pai, não pode ser mãe, não pode ser professor, médico, engenheiro, etc. Ah, esses liberais. Logo em seguida, então, Mamãe Falei retrucou. Ninguém disse isso, fera. Segura o vitimismo aí. Depois eu até disse ainda que o olhar de quem vê de cima sempre vê o de baixo como se fosse vitimismo. Beleza. Aí no dia 4 de dezembro, o Mamãe Falei postou um vídeo lá no canal dele, dentro de um carrão, sabe? Teto solar, banco de couro e tal, onde ele leu alguns tweets que ele chamou de os verificadinhos do PT. Lá, pra minha surpresa, o meu tweet foi um dos que foram lidos. Aliás, eu quero até agradecer aqui meu amigão e colega de faculdade, Luiz Gustavo Leonço, né, um dos irmãos que a vida me trouxe, que foi ele que me encaminhou um print desse vídeo, porque naquela época lá, eu nem ia ter ficado sabendo, eu não sou de acompanhar o canal dele nem nada. Então esse é o contexto que eu queria jogar pra vocês antes de entrar aqui no mérito do vídeo. Também quero aproveitar, já que vocês estão aqui, e pedir ou dar aqueles recadinhos de sempre. Eu me chamo Tássio e aqui a gente troca uma ideia sobre política, cultura, história, filosofia e principalmente direito. Mas tudo num tom de conversa de bar, saca? Só que não é uma conversa de bar tipo aquele outro podcast lá, sabe? Aquele que defende coisas horrorosas. Não, não. Aqui o papo é leve, é reto. A gente traduz o juridiquês, o politiquês e o filosofês. Se você quiser me acompanhar, as minhas redes sociais estão aí no comentário fixado. Se não quiser, não tem problema. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Se você não quiser, tanto faz, até porque esse canal aqui tá tão estagnado que não cresce nem se eu pular numa banheira de Nutella. A primeira coisa que eu quero começar falando pra vocês aqui é da questão da igualdade e do desprezo. A minha postagem foi bem clara no sentido de questionar ou suscitar a reflexão sobre o desdém do Arthur. Podcast de funkeiro. Como se ser funkeiro fosse um demérito. Ou um funkeiro, né, não tivesse o direito de participar do jogo político, como eu falei no meu tweet lá. Mas aí eu te pergunto, quem sou eu na fila do pão? Ninguém. É sério, eu não sou ninguém. E ser ninguém é difícil. Especialmente quando você tem um canal pequeno, com muitas ideias, desejos incríveis de fazer collabs maravilhosas, mas ninguém quer te dar atenção. Porque ninguém acha que vale a pena, sei lá, aparecer num canal pequenininho como o meu. Como eu não sou ninguém, ele só me disse para segurar o meu vitimismo. Mas, pro próprio apresentador do podcast, o mesmo que questionou ele sobre menosprezar o funk, ele pediu desculpas.
Sim, não só pediu desculpas, como também disse que do jeito que foi dito, realmente parecia que ele estava menosprezando. Agora, eu não sei se ele foi sincero comigo ao insinuar o meu vitimismo ou se ele foi sincero com o Mítico, porque são duas posições que são antagônicas sobre uma mesma impressão. Logo, uma delas não me parece ser verdadeira. E eu realmente não sei, porque logo em seguida ele até se ofereceu para ir no Podpah. O mesmo podcast de funkeiro que não é jornalista de verdade e que por isso não deveria ter entrevistado o Lula, agora tem que dar palco pro Arthur Duval. Tá, beleza. Eu realmente talvez nunca vá saber o que ele quis dizer de verdade, essa dualidade toda, essa oscilação me deixa confuso. Mas tem uma coisa que deixa essa turma ainda mais confusa: interpretação. Por quê? Ou é uma deficiência crônica em entender que as palavras carregam mais de um sentido, e quando elas são combinadas, elas formam muitos outros sentidos. Ou então é só a completa desconexão com a realidade brasileira pela ausência de empatia. Empatia, sabe? Não é à toa que existem muitas pessoas questionando as relações entre a ausência de empatia, política e poder. Mas nesse vídeo aqui, vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Nesse aqui vamos ficar só com a língua portuguesa mesmo. Umberto Eco, que na verdade eu acho que nem falava português, claro, né? Era italiano. Falava que frequentemente os textos dizem mais do que os seus autores pretendiam dizer. Para quem não sabe, Umberto Eco foi um grande escritor, inclusive tem um filme ótimo dele, que é O Nome da Rosa, que é baseado no livro dele, né? O filme não é dele, o filme é baseado no livro dele, que é fantástico, um filme com o Sean Connery. Só que Umberto Eco também era filósofo e semiólogo. Semiólogo é quem estuda a semiótica, que, por sua vez, é o estudo dos sinais e processos de signo, indicação, designação, semelhança, analogia, alegoria, metonímia, metáfora, simbolismo, significação e comunicação. A semiótica ela é um pouco mais ampla que a linguística, e aí eu peço que vocês de repente me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas a semiótica ela também inclui como objeto do seu estudo sinais não linguísticos, isso é, não é somente a escrita que ela analisa, mas ela analisa também imagens, ícones e outras representações, como, por exemplo, os gestos. Mas vamos ficar aqui só com a escrita mesmo, senão a gente vai abrir muita porta para fechar nesse vídeo. O ato de se comunicar da forma escrita, como um tweet, um livro ou uma postagem, ela exige a construção de um texto, no qual o autor quer dizer algo ou vários algos, e um receptor que vai interpretar aquele texto e dar os seus significados a ele. Além de Umberto Eco, que disse que um texto possui mais interpretações do que se propõe o autor, podemos também citar Gadamer, que é um filósofo alemão e um dos maiores expoentes da hermenêutica, que é o estudo da interpretação dos textos escritos. Gadamer dizia que os textos possuem vida própria, e mais, ele dizia que são as pressuposições e as circunstâncias históricas dos leitores que devem determinar o sentido do texto. Olha a magia da comunicação. Um texto, ele ganha vida por si só, e ele é capaz de surpreender ou até mesmo de trair o seu autor. Ele ganha significações muitas vezes que o autor sequer cogitou dar. É por isso, por exemplo, que o Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, já disse que não gosta de explicar a letra de suas músicas. Segundo o Ed Vedder, quando você dá uma explicação para uma letra de uma música, você acaba excluindo outras interpretações dos fãs e isso fecha portas que ele acha que não precisam ser fechadas. Só que eu sei que tem muita gente que é incapaz de interpretar algumas músicas, ou até mesmo uns filmes, não é não? Depois vocês vejam esse vídeo aqui do Henry Bugalho e vocês vão entender perfeitamente o que eu estou abordando. Porque isso não depende só do repertório de conhecimento da pessoa, mas também da capacidade de enxergar além do significado óbvio das coisas. Entender metáforas, entender analogias e, especialmente, ler nas entrelinhas. E quem não tem essa capacidade, quando produz um texto, também perde a capacidade de compreender que o seu próprio texto pode estar querendo dizer outra coisa. Muitas vezes até revelando características da personalidade que o autor se esforça para esconder. E é por isso que essa turma tem esse apego especial ao racismo estrutural e a mania de dizer que tudo é mimimi e que
tudo é vitimismo. Eu, por exemplo, cresci ouvindo meus avós, meus tios, meus pais usarem a expressão isso aí é um serviço de preto para uma coisa mal feita. E olha, hoje me dá náusea ouvir essa frase. Mas aí vai aparecer um monte de gente querendo justificar, sabe? Olha, não é bem assim, a pessoa só quis dizer que a coisa era mal feita, você tem que entender que o autor quis dizer isso e tal, não tem nada a ver com racismo, até porque o cara que falou isso, sei lá, tem amigos negros e era um trabalho de matemática, não tem nada a ver, bababá, piriri, pororó, e isso sem olhar pra porra do contexto histórico dessa expressão. Se você entende um pouco do contexto histórico da herança maldita da escravidão, cadê empatia para entender essa expressão então, para tentar ver, observar essa expressão sob o ponto de vista dos outros? A ausência de capacidade de entender que existem interpretações distintas sobre uma mesma frase ou sobre um texto e que muitas dessas interpretações dependem do contexto e da vivência de quem está interpretando é a marca registrada da falta de empatia da elite e de quem representa essa elite. Ser bisneto ou neto de escravo, ser negro e ser pobre te dá uma realidade muito diferente na hora de interpretar a comunicação. Por exemplo, a gente pode usar aqui a palavra denegrir. E é exatamente isso que Gadamer falava, sobre as circunstâncias históricas e pressuposições pessoais. Por isso, não adianta vir agora e falar ninguém disse isso, fera, porque aí só piora e contrasta, sabe, a distância da realidade com a qual essa pessoa vive. Só mostra o quão ignorante ela é diante dos signos e dos significados de um texto que ela mesma colocou no mundo. Quando eu insinuei a prepotência e o desprezo com o funk, não fui só eu. O Mamãe Falei foi inclusive parar nos tópicos, nos trending topics do Twitter naquele dia, exatamente porque muita gente extraiu a mesma arrogância e menosprezo dele com o funk. Ainda mais, né, quando a gente se lembra que esse tweet veio de alguém que já defendeu usar caminhão com jato d'água para acabar com o baile funk. Agora, escrever um tweet e errar no objetivo dele, todo mundo erra? Erra, e erra pra caralho mesmo, isso é comum. Quantas vezes a gente acaba escrevendo algo que fica dúbio ou mesmo gera uma impressão errada? Muitas vezes, eu mesmo já fiz isso várias vezes. E isso não é motivo de cancelamento ou de vergonha. A vergonha é você insistir no erro, insistir no preconceito ou na xenofobia. Enquanto as pessoas não pensarem que as suas palavras ganham vida, ganham significados e que esses significados podem fazer uma pessoa ser espancada na rua ou então ser expulsa de casa, nós não vamos evoluir. Nós não vamos evoluir nem como seres humanos, nem como sociedade. Evolução, construção e amadurecimento se faz longe das lacrações da internet. Você não vai conseguir isso se fantasiando de vagina para ir num encontro feminista. Até porque você não precisa nem ter uma vagina para ser mulher. Se já é difícil explicar a interpretação de texto, imagina falar de gênero e sexualidade com essa turma? Possível, né? Para terminar, só mais uma coisinha. Por mais que um texto ou um filme possam admitir várias interpretações, isso não significa que você pode também delirar e interpretar coisas que não existem, de forma alguma, porque também existem limites para a interpretação. E inclusive eu abordo isso no meu vídeo sobre intervenção militar constitucional, que eu recomendo muito que vocês assistam, porque de certa forma ele complementa muito bem o que nós abordamos aqui. Aliás, é por conta até do que eu explico nesse vídeo que a gente pode falar que o Mamãe Falei viajou quando interpretou o filme Não Olhe Pra Cima, coisa que o Henry esmiuça de forma muito bem feita no vídeo dele, que também vou deixar linkado aí para vocês assistirem. Então é isso, pessoal. Estamos aí de volta para mais um ano de porradaria nas ideias, de polarização, de fake news, de teorias conspiratórias aí pra gente combater. Eu sou só uma formiguinha, não represento quase ninguém e muito menos consigo dialogar para muita gente. Aliás, senhor Arthur, eu não sou nem um verificadinho do PT. Eu tenho a minha conta verificada no Twitter, isso é verdade, mas é por causa do meu trabalho de divulgação científica, é por abordar o direito, a ciência do direito aqui. Então, o que eu falo por mim. Eu não falo pelo PT, nem pelos comunistas. Aliás, outra salada de fruta que vocês não entendem porra nenhuma, né? O que é um comunista, o que é um social-democrata, o que é um socialista, anarquista. Tá foda.
Então, como eu dizia, eu sou apenas uma voz solitária. Mas uma coisa eu garanto, eu não fiquei inerte vendo meu país sendo destruído por gente como vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Como sempre eu falei pra vocês, eu estou deixando ali um livro. Ali atrás nós temos o livro Os Limites da Interpretação, que é um livro que eu usei, que vai estar aí nas referências desse vídeo. É um livro que eu recomendo muito a leitura. É um livro do Humberto Eco. E é isso. Vou ficando por aqui então e um abraço a todos. Até mais!